Bom, Star Wars e Os Últimos Jedi é uma obra-prima da mitologia moderna, né? Da mitologia como a gente conhece hoje em dia, que basicamente é disseminada pelo cinema. Sempre Star Wars me suscitou essa relação do taoísmo com o tema da força e o tema da religiosidade de uma maneira geral, como ela é apresentada nos filmes, em especial no Império Contra-Ataca. Ali está todo o treinamento do Luke Skywalker e a sua relação, o seu início de relação com algo um pouco mais aprofundado a respeito da força. E sempre houve grandes relações com o tema do taoísmo de uma maneira geral. Bom, o Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, esse grande sábio chinês, deu as bases daquilo que depois vai ser desenvolvido e aprofundado com o Zen budismo, com o próprio budismo, com as filosofias orientais de uma maneira geral. Então, se a gente pegar ali o Tao, ele é uma espécie de síntese do pensamento oriental. E nos Últimos Jedi, a relação ali do Luke com a Rey, no seu processo de aprendizado, no seu processo de mergulho no universo da força, e o Luke decide que vai dar para ela apenas três lições, e a primeira versa justamente a respeito da força, né? O que é a força. Ele pede para que ela entre num estado meditativo. Esse é um tema fascinante também, o dos exercícios espirituais usados em toda a saga Star Wars, já que eles são cavaleiros entendidos como um misto de guerreiros com monges, assim como os jesuítas, assim como os Cavaleiros Templários, por exemplo. Há esse claro paralelo aí. E ela entra em estado meditativo e cria esse estado de vazio, de mergulho em si mesmo, de silêncio absoluto. E o Luke ali direcionando esse exercício espiritual para Rey faz com que ela perceba esses contrapontos, né? Esse equilíbrio entre a força. Se tem uma paz, é porque também tem violência. Se tem calor, tem frio. Se tem vida, tem morte. Ou seja, essa dinâmica dos opostos que está ali colocada. E entre esses elementos todos, o between, reside a força. A força, portanto, seria esse quase inominável. Quase que não dá para se definir o que é a força. Porque ela é um entremeios, ela está no meio de algo, ela está no meio de uma tensão. Pegando alguns capítulos, alguns versos do Tao Te Ching, alguns comentários do Lao Tse, pegando o primeiro comentário, então ele diz, uma via que pode ser traçada não é a via eterna, o Tao. Um nome que pode ser pronunciado não é o nome eterno. Sem nome está na origem do céu e da terra. Com nome é a mãe dos 10.000 seres. Ou seja, o Tao é o inominável. O Tao não pode ser descrito. Existe uma grande dificuldade de se definir o que é a força. E também uma grande dificuldade de se definir o que é o Tao, o que é essa via. Por isso que o Luke, ele, no final das contas, ele quer o fim da Ordem Jedi. Porque ele percebe que os Jedi justamente tentaram dar nome para essa coisa. E o dar nome, o que é se apropriar da força, torná-la uma religião, torná-la um dogma com regras, com métodos, com um caminho único. E esse caminho único desejável e possível de ser aprendido. E possível de ser ensinado também. E ele percebe que justamente esse caminho, essa dogmatização do Tao, a dogmatização da força, é o que causa a sua ruína, é o que faz com que, no final das contas, lá no final do episódio 3, por exemplo, Palpatine, o imperador, ele toma o poder e destrói com toda a Ordem Jedi. E depois, nessa nova safra de filmes, nessa nova trilogia, o Luke, ele tenta reordenar a Ordem Jedi e também acaba de uma forma desastrosa. Ou seja, todo momento em que há a tentativa de tornar a força um dogma, ou tornar o Tao um dogma, ele é algo desastroso. Então,
Isso já é antevisto, por exemplo, pelo Yoda, durante o treinamento do Luke no Império Contra-Ataca. O tamanho não importa, você me julga pelo meu tamanho? Claro que não, e você não deve me julgar pelo meu tamanho, porque a força é minha aliada. A vida cria a força, faz com que ela cresça, a sua energia nos circunda e nos une. Seres luminosos nós somos e não essa rude matéria. Você precisa sentir a força. Quer dizer, a força é algo para ser sentido e não necessariamente nomeado ou ensinado ou transmitido por meio da razão, por meio da lógica, por meio de um discurso. Life creates it, makes it grow. Its energy surrounds us and binds us. Luminous beings are we, not this crude matter. You must feel the force around you. Here, between you, me, the tree, the rock, everywhere. Yes, even between the land and the ship. You want the impossible. Por isso o Yoda também despreza um pouco os livros sagrados dos Jedi, e o Luke guarda esses livros, mas quando é perguntado se ele leu esses livros, não leu, porque no final das contas o domínio da força ele depende não de uma intelectualização, não passa por uma racionalização, mas sim passa por uma sensação, né, por mergulhar na sensação. Então, a essência da força é essa tensão entre o desejo e o não desejo. Seguindo ainda no capítulo 1, no verso 1 do Tao Te Ching, assim, um não desejo eterno exprime a sua essência, e por meio de um desejo eterno manifesta o seu limite. O não desejo exprime a essência, e o desejo manifesta o limite. Ou seja, é o próprio movimento da respiração, né? A aspiração, né? A saída do ar, o não desejo, que exprime esse limite, que te coloca num vazio, e o desejo, que é a aspiração e que vai encontrar um limite no final das contas. Essa tensão entre uma coisa e outra, é aí que reside a força, é aí que reside também o Tao, e o taoísmo é todo concentrado nessa ideia. Portanto, quando os Jedi desejam ser os protetores dessa força, os protetores únicos dessa manifestação, que eles entendem ser a manifestação luminosa da força, eles vão encontrar também esse limite, porque eles desejam, e esse desejo vai necessariamente encontrar os seus limites, como encontrou tanto no caso da derrocada dos Jedi ali no episódio 3, quanto agora com os Cavaleiros de Rain, quando o Luke tenta reorganizar e recriar a Ordem Jedi. O segundo capítulo, né, o segundo verso dos 81 versos do Tao Te Ching, ele diz algo muito interessante que tem uma relação direta com essa tensão entre opostos, essa tensão de opostos que gera a dinâmica da vida. Ser e não ser engendram-se mutuamente. Fácil e difícil completam-se. Longo e curto delimitam-se. Alto e baixo regulam-se. Tom e som harmonizam-se. Antes e depois sucedem-se. Ou seja, a tensão de opostos, essa tensão de opostos está colocada no Tao. A percepção da sensação do entre esses opostos, é aí que reside a via, é aí que reside, portanto, também a força. Por isso, o homem santo pratica o não agir e ensina sem falar. É a própria imagem do Luke e da sua relação com a Rey. Ele deseja o tempo inteiro não falar. Ele está retirado da força. Ele está retirado. O Luke, o Obi-Wan e o Yoda se retiraram do convívio social.
Agora, diferente do Obi-Wan e do Yoda, que se mantiveram conectados à força, se mantiveram conectados ao Tal, à via, o Luke se desconecta inclusive da força, né? Ele, durante o seu longo período de exílio, talvez isso o torne mais sábio ainda, mais potente, mais poderoso do que os seus dois anteriores mestres, né? Ele se retira da força, né? Mas que quando ele precisa se reconectar à força para enfrentar o Kylo, naquela cena grandiosa, majestosa do filme, desse enfrentamento dos dois, do enfrentamento do Luke com o Kylo Ren, ele tá potente demais. Ele tá poderoso demais, mais potente do que qualquer outro mestre Jedi já foi descrito antes. Na sequência, né, desse próprio capítulo 2, ele diz o seguinte, o Tao Te Ching, o Lao Tse: por isso o homem santo pratica o não agir e ensina sem falar. Esse homem santo é o mestre, né? Alguém que ascendeu, alguém que se iluminou, alguém que chegou num grau de interioridade e de conexão com esse algo que nós podemos chamar de divino, num estágio superior, né? Então, os 10.000 seres agem e ele não lhes recusa ajuda. Os 10.000 seres são todos aqui representados como todos os seres que existem, né? Toda a existência. Então, esses seres ainda estão no desejo, eles ainda estão no movimento do desejo eterno. E o homem santo, ou seja, o mestre, ele não nega ajuda, ele não vai recusar essa ajuda. Produz sem apropriar-se, trabalha sem nada esperar em troca. O tema do desapego aparece com uma força muito grande no taoísmo. E a gente acaba lembrando das palavras do Yoda, né, nos prequels do George Lucas, e que ele diz que o caminho para o lado negro da força, o caminho para o lado obscuro da força é justamente o apego, a paixão, apaixonar-se por algo, né? Produz sem apropriar-se, trabalha sem nada esperar em troca, realiza obras meritórias sem apegar-se a elas. E justamente por isso as suas obras perduram. Realiza obras meritórias sem apegar-se a elas. É a própria imagem do Luke projetando a sua imagem espectral. Ele não está ali e ao mesmo tempo ele está na presença do Kylo, portanto ele está desapegado, e ele cria uma obra que perdura. E isso é retratado com clareza no final do episódio 8, quando os menininhos estão ali brincando e contando as histórias do Luke Skywalker enfrentando a Primeira Ordem inteira sozinho, enfrentando o Kylo Ren sem sequer precisar cruzar as espadas com ele. Cria obras que perduram. Ou seja, o Luke, ele ascendeu a um grau de iluminação elevadíssimo, talvez superior, de novo eu falo isso, né? Superior ao do Yoda e ao do Obi-Wan. Tem um outro poema do Tao Te Ching que tem uma relação muito grande aqui com Star Wars de uma maneira geral e com o uso da força também, que é o 5, né? O capítulo 5. O céu e a terra não são bondosos. Ele começa com essa frase. O céu e a terra não são bondosos. Então, aquela ilusão que talvez tenha ficado pra gente de que o único uso da força é o uso luminoso, que essa é a única via, a via correta ou a via mais justa, ela não é bem a verdadeira. Para eles, os 10.000 seres são como o cão de palha. Cão de palha é um cão que não é verdadeiro, é um simulacro, é uma virtualidade. Então se fazia ali um cão de palha para queimar em rituais e de alguma maneira oferecer isso à natureza, à divindade. Mas você não está queimando o animal em si, mas sim um simulacro dele. Ou seja, para esses homens superiores, toda a vida não passa de ilusão, né? O real, aquilo como nós aprendemos como real, simplesmente não é real.
não é a verdadeira realidade. O homem santo não tem predileções. Para ele, as 100.000 famílias são como cão de palha. O que há entre o céu e a terra é semelhante a um fole. O fole, vazio, mas inesgotável. O fole, aquele que se usava para aquecer as chamas, as fornalhas, para depois forjar o aço. Então, o que tem entre um fole e outro, entre uma aba e outra do fole? Nada, o vazio, o ar. Né? Então, é vazio, mas é justamente ele que é inesgotável e potente o suficiente para reavivar e recriar a chama da vida. E ele ainda termina o poema dizendo: falar em demasia consome incessantemente, melhor guardar o meio. O que é esse elemento? Ou seja, é o falar pouco mesmo. E o mestre, quando ele está ligado a uma fala verborrágica, ele acaba não dizendo nada, ou cansando, ou não possibilitando que o outro mergulhe no seu próprio vazio. Isso lembra muito aquela cena do Império Contra-Ataca, quando o Yoda está ali, o bonequinho do Yoda, pendurado nas costas do Luke, e o Luke cheio de perguntas, cheio de querendo saber mais sobre a força, desejando se tornar um Jedi. O que o Luke queria, na verdade, era ser um Jedi, e não mergulhar nos mistérios da força. E ele teve que ter um longo aprendizado para perceber que o caminho não era ser um Jedi, mas sim o não desejo e a tensão entre desejo e não desejo. Isso vai acontecer só lá no final do episódio 8, como nós vimos. Mas o Yoda diz, né, eu não vou te responder mais nada hoje. Limpa sua mente. Clarifica sua mente. Deixa ela sem perguntas. Ou seja, torna a sua mente o fole, o vazio. E a partir desse vazio é que a chama vai ser recriada, né? E que vai ser potencializada. Eu terminaria com essa imagem do Yin e Yang, que é uma imagem síntese e uma imagem símbolo dessa tensão entre o obscuro e a luz, a luminosidade. Um princípio de movimento da natureza e um princípio de movimento dos opostos. A dinâmica que possibilita a vida em ciclos, como o movimento da respiração, como a gente vê isso acontecendo no nosso corpo. Os princípios fecundos da masculinidade e da feminilidade, os dois em síntese criam essa potência criadora. E é muito interessante como estão sendo escolhidos os caminhos atuais de Star Wars, né? Colocaram ali uma potente imagem feminina da Rey. A Rey, que ao mesmo tempo ela é toda luminosa, ela é luz nesse último filme. Claramente ela está colocada na luz, mas ela tem uma habilidade enorme de mergulhar no obscuro. Ela não nega o obscuro e torna-se quem ela é a partir dessa tensão e desse mergulho. Talvez ela ainda deseje muito, né? E eu acho que talvez esse seja o terceiro ensinamento que o Luke não deu para ela. Ela vai embora antes disso e levou lá os livros dos Jedi justamente para tentar aprender isso sozinha. Ela deseja muito, e isso numa lição não poderia ser mesmo aprendida. Ela vai ter que experimentar por ela mesma. Ela vai ter que experimentar o não desejo para se tornar maestra de si mesma, e compreender bem como se dá essa tensão entre o luminoso e o obscuro. E esse princípio masculino representado pelo Kylo, com esse princípio destrutivo, masculino, tecnológico, que se aproveita das energias da vida, das energias vitais, para criar a destruição e o controle que ele deseja. Controle, destruição e maniqueísmo, né, estão sintetizados ali no Kylo. E a Rey
está representando o outro lado. Nenhum dos lados é necessariamente o certo ou o errado segundo essa concepção do taoísmo, mas sim a síntese dos dois vai representar os caminhos e a trajetória da força. Essa imagem, síntese, ela vai dar o tom dos caminhos que vão ser percorridos aqui por essa mitologia, por esse grande mito moderno que está sendo graciosamente conduzido, né? Nós estamos tendo a sorte de participar desses eventos, da criação desse mito moderno, como Joseph Campbell previu quando ele falava sobre Star Wars e da sua potência no imaginário humano.